Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Um grande abraço a todos os amados que ouvem o canal, que assistem, na verdade, o nosso canal. E é com muita satisfação que nós chegamos agora a mais uma escola bíblica dominical, uma lição de escola bíblica dominical. E durante esse período de pandemia, nós estamos compartilhando aqui, graças a Deus, pelo YouTube, esse canal que tem abençoado vidas também, porque a palavra de Deus pregada em qualquer veículo, ela sempre abençoa vidas. Antes de entrar propriamente na lição de hoje, que é a número 11, estamos chegando à penúltima lição desse trimestre, eu quero dizer que as novas revistas Vidas Transformadas já chegaram e já está realmente empolgando a cada um de nós. São lições maravilhosas que vão também nos envolver em mais um tema maravilhoso sobre a palavra de Deus. E eu recomendo a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical que peçam a sua. A sua revista vai chegar aí até você, e aqueles que estão podendo ir ao culto presencial, evidentemente vão receber durante esse domingo próximo agora, tá? Que Deus abençoe a vocês, tá? Lição de número 11 da revista dessa semana fala sobre ventos contrários. Acabamos de sair de duas revistas, duas lições, a Igreja em Campo de Guerra, as lições passadas, e foram muito boas as duas, escritas pelo pastor Hernando Dias Lopes. E agora nós chegamos a essa falando sobre ventos contrários. E Marcos capítulo 6, verso 45 a 51 é o nosso texto básico para essa lição de hoje. E eu quero ler ele na íntegra aqui para que você entenda aonde está baseada essa lição. Uma lição bem rápida, graças a Deus, pelo nosso curto espaço de tempo, e eu espero que Deus abençoe a você. Diz assim, Marcos 6, 45 até o 51. E logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E, tendo-os despedido, foi ao monte para orar. E, sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar, e ele sozinho em terra. E, vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da quarta vigília da noite, aproximou-se deles, andando sobre o mar, e queria passar adiante deles. Mas, quando eles o viram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos o viram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e disse-lhes, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subindo para o barco, para estar com eles, e o vento se aquietou entre si, Entre si ficaram muito e assombrados e maravilhados. E o texto vai se seguindo, essa história tão conhecida nossa, E a lição de hoje vai falar sobre ventos contrários, usando esse tema natural, de coisas que realmente nós conhecemos na vida comum. E ele vai usar isso para falar sobre ventos contrários também na nossa vida cristã diária, tá? O autor ele faz a introdução aqui, ele fala sobre um filme chamado Twister, um filme norte-americano, e eu lembro quando esse filme passou, eu assisti, Esse é do meu tempo. A turma mais nova da igreja, essa moçada aí, a juventude, não lembra desse filme, mas eu lembro bem, assisti, foi um sucesso na minha época, Ele diz assim, o filme apresenta um grupo de cientistas tentando descobrir a origem dos tornados. Nos Estados Unidos acontecem mais de 100, mais de 1000 por ano, E aí ele vai fazer uma distinção entre tornados e ciclones, ou furacões. Os tornados eles se formam em terra, como o autor vai falar aqui, ventos assombrosos de até 450 km por hora, e os furacões eles se formam no mar. É bem interessante essa situação. Eles se formam no mar e geralmente são muito maiores também, tá? Os ciclones, os tufões, eles são muito maiores. A costa leste dos Estados Unidos, ela é muito atingida por esses fenômenos, meteorológicos que são devastadores. E aqui eu já gostaria de dizer para os irmãos que as tempestades da vida, elas são cruéis para nós.
O cristão, ele muitas vezes, ele tem em alguns casos, né? Eu não digo nem muitas vezes, em alguns casos, e eu digo até quando mal discipulado e mal preparado, ele tem a falsa impressão, ele tem a impressão, que é falsa, de que a sua vida será um mar de rosas, uma tranquilidade, que ele nunca vai passar por nenhum tipo de dificuldade. E isso não é verdade, porque nós passamos por diversas dificuldades, os ventos realmente são contrários e existe a necessidade que nós estejamos preparados para isso. E é justamente por onde nós vamos passar hoje. Exposição da lição. A vida cristã é uma viagem pelo mar. Mais uma vez ele vai usar essa figura. Aqui eu quero lembrar a vocês que os discípulos estavam no mar de Genezaré, no lago de Genezaré, mar da Galileia, tá? Existem alguns nomes que é conhecido. Isso é um lago que faz parte da bacia hidrográfica do Rio Jordão, e ele é uma segunda formação mais volumosa, e essa terceira formação volumosa e a última é o Mar Morto, que não escoa para mais nenhum lugar e que recebe todas essas águas que são procedentes do Rio Jordão. E se você pesquisar, você vai ver aí, tá? Pode pesquisar no Google. O fundo do Mar Morto é o ponto mais abaixo do nível do mar que nós conhecemos aqui na Terra, tá? Eu digo fora do mar, é evidente que no mar mesmo, nos oceanos, existem abismos com quilômetros, né? Mais de 10, 15 quilômetros de profundidade. Mas aqui nós estamos falando dos pontos mais baixos dessa terra, né? A nível de mar, em relação ao nível do mar. E a bacia do Rio Jordão, ela tem também aqui o mar de Genezaré. Então ele é um lago, tá? Mas também conhecido, colocado, traduzido dessa forma como o Mar da Galileia. Tá, ok? Mas a própria, e eu não vou entrar nesses detalhes que não dá tempo, mas é um assunto que me interessa muito, que é a geografia bíblica. A própria composição daquela região, ela favorece as tempestades nesses lagos, tá? No caso, no lago de Genezaré, no Mar da Galileia, e são tempestades realmente muito violentas, até hoje são muito conhecidas, tá? A vida cristã é uma viagem pelo mar. Como um símbolo, aí ele coloca psicológico, o navio representa a vida de uma pessoa, a velejar ou singrar através das dificuldades, sujeito a tempestades e à destruição, em busca de um destino ou um porto seguro. Um hino evangélico tradicional diz, e ele faz parte de alguns hinários, né? Nas tormentas desta vida, perto está a perdição, aos incautos navegantes, quem trará a salvação? Resplandeçam nossas luzes através do escuro mar, pois nas trevas do pecado almas podem naufragar. Mais uma vez nós temos um hino inspirado pelo Espírito Santo, e essa última parte que eu li, ela faz parte do refrão, e como eu disse, também faz parte de vários hinários. É interessante porque a nossa vida, e essa figura eu acho ela muito rica e prática para nós, é como se nós estivéssemos, como se a nossa vida fosse um barco singrando, cortando o mar desta vida. Um mar. A nossa vida, nós estamos como barcos passando pelo mar deste mundo, durante esse período terreno que nós vivemos. Existem diversas tempestades, mas nós estamos seguros dependendo de quem está no barco conosco, de quem está cuidando dessa travessia que nós fazemos agora. O autor, ele continua falando aqui, e ele diz, no versículo 45, lemos, logo a seguir compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, e assim ele vai seguindo. No outro parágrafo diz assim, o termo compeliu indica que Jesus urgiu, ou seja, fez com urgência, veemente. Os discípulos receberam uma ordem, uma determinação, em caráter de urgência. Precisamos entender que Jesus sempre nos conduz a provações a fim de produzir o nosso crescimento espiritual.
Vejam só, aí vai falar aqui um pouco sobre o apóstolo Pedro, quando ele escreve dizendo, nisso exultais. E aí ele vai falar sobre passar dificuldade. Por que nisso exultais escreveu o apóstolo Pedro? Por que que nós podemos afirmar que as batalhas nos fazem mais fortes? Porque se eu não enfrento nenhum tipo de oposição, na verdade eu nunca vou ficar mais fortalecido. Mas eu quero dizer que existe aqui um engano cometido por vários cristãos. Eles acham que as suas batalhas maiores são contra pessoas, às vezes, em alguns casos, até mesmo de dentro da sua própria denominação, dentro da sua própria igreja. E eles não conseguem enxergar que as maiores tempestades que eles vão enfrentar são essas que se passam dentro do seu próprio coração. Porque o lugar onde nós deveríamos ser totalmente livres seria justamente na nossa mente, nos nossos sentimentos, no nosso coração, na nossa alma. A alma deveria ser livre para optar pelo espírito e não pela carne. O domínio próprio é algo que nos ajuda a passar por essas tempestades da vida. Você tem a opção de se recusar a responder mais alto. Você tem a opção de continuar trabalhando e lutando. Mas as pessoas pedem a Deus amadurecimento, força, pedem para crescer na presença do Senhor. E quando as dificuldades começam a aparecer, imediatamente elas vêm a pedir, Senhor, misericórdia, afasta essa prova, tira isso do meu caminho e coisas desse tipo. Como nós somos fracos. As tempestades, elas vão, por certo, acontecer. Não há dúvida disso. O tópico número 2 fala, a vida cristã é uma viagem cheia de dificuldades. Porque se o barco da nossa vida singra esse mar, se ele corta, se as velas estão erguidas e infladas pelo vento, soprando e nos levando por essa viagem que é a vida que nós temos, e se esse mundo é como se fosse um mar, e a nossa vida atravessa essa sequência temporal do mundo que se apresenta para nós, é certo que existem dificuldades ou existem tempestades. Lembra dos discípulos no Mar da Galileia? O texto que eu acabei de ler agora? Existem diversas dificuldades. O autor vai se basear no versículo 47, que nos afirma o tempo ao cair da tarde, quando eles são compelidos, quando eles são colocados naquele barco. O local, no meio do mar, quer dizer, no meio do Mar da Galileia. Eles estavam no meio do caminho. O começo talvez tenha sido bem tranquilo, A natureza do problema, a dificuldade para remar, pois o vento lhes era contrário. Existia uma oposição à força feita por aqueles discípulos. E lições importantes que podemos extrair desses versículos, ele coloca 3, e eu tenho que ser rapidíssimo aqui. As dificuldades sempre acontecem durante a noite. Já viu que as pessoas passam mal à noite? Dor de cabeça, aquela crise um pouco mais aguda, geralmente é à noite, sabe? Porque é o momento que nós relaxamos. Existe até uma explicação médica para isso, um pouco mais complexa do que isso que eu estou dizendo, mas tem muito a ver com o relaxar, tá? A noite aqui, aonde não tinha luz, é a ausência de luz. Eles estão naquele barco, sofrendo, sendo açoitado pelas ondas. Muitas vezes nós estamos assim também. Parece que a nossa vida está passando por uma escuridão, por um período de noite, onde nós não conseguimos enxergar para onde vamos. Calma. O Senhor está vindo para entrar no barco da sua vida novamente. Se você estiver afastado, deixe Ele entrar. O Senhor já pode estar, como em outro texto vai falar aqui, em Mateus 8, o Senhor pode estar no seu barco, mas dormindo. Então você tem que clamar a Ele, Ele vai se levantar. A tempestade acontecerá. E a pergunta que eu faço, Jesus está no teu barco? Então acalma o teu coração,
e aprenda que isso é uma prova para que você cresça. As dificuldades acontecem sempre no meio ou após grandes milagres. Aqui é um pós-milagre. E Jesus aqui, logo depois disso. Isso traz uma lição maravilhosa. Porque depois de vitórias que acontecem nas nossas vidas, muitas vezes nós mesmos nos exaltamos. E simplesmente esse acontecimento da autoexaltação, tá? da autopremiação, de achar que existe algo meritório naquela vitória que eu tive, e eu não estou falando que você não se esforçou para ter essa vitória, mas não é mérito seu. Se você é um servo de Deus, isso vem do Senhor. Dê glórias a Ele. Cuidado, porque o pós-vitória ele é muito perigoso. Lembra do povo fazendo a travessia e começando a conquistar as terras? Jericó foi bênção de Deus, foi fácil. Tocaram a trombeta, fizeram tudo que Deus mandou, mas e a pequena cidade de Ai, que foi desprezada, até mesmo por causa da vitória anterior? E existem diversos outros exemplos que nós poderíamos citar. Então, cuidado. Está passando por um período de vitória? Continua humilde, continua buscando ao Senhor. Às vezes, nós passamos por um período da vida onde nós pedimos favores, onde nós estamos falando com as pessoas humildemente. Nós estamos ali, me ajuda. Poxa, estende a mão para mim. E por muitas vezes, depois que o tempo passa, nós esquecemos do benefício que essa pessoa fez para nós, simplesmente por causa de uma atitude, de uma palavra, que também muitas vezes, e na maioria esmagadora dos casos, nós não vamos até essa pessoa para saber o que realmente está acontecendo. Isso é muito grave. Não faça isso. Se você é crente, se dobre, seja humilde diante do Senhor, mesmo depois de grandes vitórias. E as dificuldades levam-nos, é o terceiro ponto, a pensar que estamos sozinhos e que Jesus não se importa conosco. Os discípulos, com certeza, eles passaram em parte por isso aqui. Eles estão no barco e eles sabiam. Talvez eles até olhassem e ficassem imaginando, daqui a pouco Jesus deve estar vindo em algum barco por aí. Eles estavam, com toda certeza, esperando que Jesus viesse, porque ele mandou eles ir, e eles sabiam que ele estaria com eles em algum momento, do outro lado, depois da travessia, e naquela dificuldade talvez eles estivessem já sem alternativas. Então, existem momentos que é esse lapso temporal, esse hiato que acontece na nossa vida, que por muitas vezes parece que o Senhor não está vendo a dificuldade que nós estamos passando e nem as lágrimas que nós estamos derramando. E eu quero fazer um alerta. Eu também já passei por isso, mas eu conheço diversos testemunhos reais de pessoas que também passaram por isso. Parece que Deus virou as costas. Parece que o Senhor fechou os olhos. Parece que a noite que você está passando nunca terá fim. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, se prepare, porque o Senhor está caminhando sobre o mar. Enquanto aqueles discípulos estavam amedrontados, tremendo de medo dentro daquele barco, apesar da experiência que tinham, muitos ali eram pescadores e conheciam justamente aquele lago, porque naquele lago, no mar da Galileia, era o lugar que eles tiravam seu próprio sustento. E eu acho lindo isso, porque enquanto eles estavam com medo, remando, suando e se esforçando, Jesus caminhava sobre a beirada do lago. E ele ia cada vez mais se aproximando. Eu vou até os meus filhinhos. E ele caminhava calmamente sobre as águas do mar da Galileia. Eu acredito que o Senhor está caminhando em direção às suas dificuldades. Ele é o teu Senhor, Ele é o dono da sua vida. O seu barco é um barco em que Jesus pode se achegar, então Ele está vindo para tomar o lugar dele. Deixe Ele ocupar o lugar de comando. Você não manda na sua própria vida. Deixe Ele fazer isso. Que Deus lhe abençoe. Eu tenho que ir para o tópico 3 também agora nessa sequência, né? Que vai falar sobre algo maravilhoso também. A vida cristã é marcada
pelos milagres de Deus em meio às dificuldades. Nós não gostamos de passar por dificuldades. É evidente, é lógico. Eu, menos ainda. Você talvez não goste muito, a não ser que você seja um super-homem, né? Uma super-mulher. Mas entendam uma coisa. Deus vai se mostrar, Ele vai agir justamente em períodos onde nós passamos por grandes dificuldades. E quando eu falo isso, evidentemente, por motivos óbvios, eu sei que muita gente vai pensar em situações financeiras, e isso é justo. Em situações de saúde, isso também é justo. No relacionamento conjugal, na relação pai e filho e muitas outras coisas. Isso tudo é muito importante, irmãos. Isso é algo maravilhoso, porque quando nós administramos bem essas áreas da vida, nós somos mais bem-sucedidos e o atravessar desse mar nos leva a uma compreensão mais agradável do que é crescer com Deus. Um casamento, por exemplo, ele com o passar dos anos, ele se transforma. Nunca um casamento será o mesmo depois de 4, 5 anos, 10, 12, 20, 30, 40, 50 anos. Ele evolui, ele se transforma. O relacionamento entre pai e filho, ele cresce. Nós temos que aprender que esse crescimento, ele vem exatamente por causa das dificuldades que nós atravessamos. Vai passar por aquele momento que você vai querer desistir. A mesma coisa se relaciona com todos esses pontos que eu falei, mas eu quero tocar em mais um pelo menos, que é a vida financeira. Nós passamos por determinadas dificuldades e temos depois que parar para compreender que tem que existir um planejamento familiar. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. Eu tenho que entregar a Deus os dízimos que não são meus, são do Senhor. Dízimo não é para fazer caridade para outras pessoas, ele é para ser entregue na casa do Senhor. E acreditem, o Senhor toma conta da sua igreja e ele responsabiliza homens por conta disso. Eu louvo a Deus, porque sei do que eu estou falando. Deus é bom em tudo isso, porque nessas questões financeiras também nós temos que aprender a administrar os nossos bens de maneira justa, honesta, de maneira equilibrada, sabendo o que estamos fazendo. Tempestades assim, elas aparecem na nossa vida muitas vezes porque a nossa própria mão, ela procura essas tempestades. Eu mesmo estou remando para o lado das nuvens negras e dos raios. Eu não quero me desviar, porque muitas vezes para me desviar eu tenho que admitir que o rumo que eu tomei na minha vida estava errado. Pense sobre isso. Não é verdade? Eu tenho certeza, porque eu já passei por isso e acredito que toda pessoa que tem uma experiência com Deus também já passou por isso. O autor vai falar sobre esses milagres. E ele diz assim, o texto nos ensina que Jesus reserva grandes surpresas para aqueles que lhe obedecem. Há ensinos preciosos acerca do cuidado de Jesus para com os seus filhos. E nós veremos agora esses. Jesus ora ou intercede por nós, João capítulo 17 e Hebreus 7, 25. Maravilhosos todos os dois textos. E eu amo João capítulo 17. É a oração do Senhor pelos seus apóstolos, pelos seus discípulos, por mim e por você, nós estamos incluídos ali também. Que coisa maravilhosa! Jesus, ele intercede. Nesse texto que nós lemos aqui, ele despede a multidão, ele sobe para um monte, ele vai orar. De cima desse monte, dessa elevação, é melhor, é mais adequado por causa de uma questão geográfica, tá? Dessa elevação, ele vê os seus apóstolos no meio do mar da Galileia, passando esse sufoco todo, e ele vai ao socorro deles, não correndo. Ele vai andando sobriamente sobre o mar da Galileia. Um milagre estava acontecendo. Jesus vê a nossa dificuldade.
como nós já falamos aqui no tópico anterior sobre essa questão. Às vezes parece que Deus não está vendo. Mas o tempo humano, o Cronos, esse tempo relacionado à vida humana, ele não é o mesmo tempo de Deus. Deus, por muitas vezes, deixa que nós passemos por algum tempo de dificuldade para que nós venhamos a ser mais prudentes em outras oportunidades à frente. Como eu disse, crises no casamento, crises financeiras, crises de relacionamento com o filho, crises dentro da igreja. Tudo isso vai me levar a ter mais experiência para que eu aprenda a ser mais tolerante, mais prudente, mais comedido, mais planejador, mais temente a Deus. Se eu não saio disso com um crescimento, com um amadurecimento, Deus vai nos livrar, mas eu sair melhor depois disso, eu aprendi alguma coisa com essa lição, Jesus está vendo as nossas dificuldades. Ponto 3, ele diz aqui assim, olha, Jesus vem ao nosso encontro, ele vem andando sobre o mar, ele vem no tempo certo, como eu disse agora, ele vem apesar de não ser reconhecido. Porque existem algumas ações que vão acontecendo em nossa vida que nós também temos uma grande dificuldade de entender que é Deus que está fazendo. Porque Deus, ele usa às vezes elementos que não são muito agradáveis para mim. Eu gostaria que fossem outros elementos. E eu acho isso fantástico, porque às vezes você vai ouvir de uma criança, às vezes você vai ouvir isso de um pastor, às vezes você vai ouvir de outras pessoas, às vezes vem do lado que você não estava esperando, mas é do Senhor. Nós estamos envolvidos, irmãos, com a obra missionária em nossa igreja. Nós estamos de braços dados com esses 2 missionários que estão lá no Nordeste do Brasil. Nós temos intenção de mandar outros missionários para frente, mas nós passamos por um período de pandemia e de escassez. E eu quero dizer para vocês, o milagre do Senhor está acontecendo na nossa igreja, porque o Senhor tem nos sustentado. Apesar de alguns escândalos que estão acontecendo, apesar de algumas dificuldades que vêm acontecendo no meio cristão, eu digo para vocês, a Igreja em Correias continua a louvar ao Senhor e a honrar o Senhor nessa terra, fazendo aquilo que é certo. Períodos de tempestade que nós passamos, mas o Senhor é conosco. Vou pegar a revista que ela caiu. Fechando aqui, o outro subtópico diz assim, Jesus revela a sua verdadeira identidade no meio da dificuldade. Ele diz, sou eu, né? Sou eu, tem de bom ânimo, sou eu. Então é o Senhor trabalhando, é Ele. Ele está se revelando a você também no meio dessa dificuldade. Tenha paciência, entenda que de verdade Ele está cuidando da tua vida. É Ele mesmo, não estranhe. Deixe Deus trabalhar na sua vida, deixe Ele corrigir, deixe Ele fazer você mais forte para enfrentar outras tempestades, porque elas não param de chegar, mas também os milagres do Senhor não param. E ele diz assim, o último ponto, Jesus entra em nosso barco e a tempestade cessa. E aí eu lembrei, quando ele passou por aqui, de Mateus 8, verso 23 a 27, que vai falar sobre Jesus no barco, em outra oportunidade, nesse mesmo lago, e Jesus dormindo na polpa do barco. E ele é despertado, e ele de novo repreende o mar, e os ventos, e tudo se faz calmaria. O Senhor está no teu barco, desperte, peça a Ele para passar essa calmaria. Entenda que esse período de dificuldade que você está passando, essa tempestade, ela tem um objetivo. O objetivo é fazer você um crente mais fervoroso, mais amoroso, mais humilde, um pai melhor, uma mãe melhor, um cristão melhor, um funcionário melhor, um estudante melhor. Que Deus abençoe você. Imagine isso. A tempestade que você e eu passamos, elas só servem para nos fazer pessoas melhores, mudadas, transformadas, mais fortes, mais fortalecidos na presença do Senhor e mais dependentes do Senhor também. Porque, acredite, sozinho
você não vai conseguir atravessar essa tempestade que você tem passado na sua vida. Sozinho, ninguém vai a lugar nenhum. O barco vai afundar e as pessoas morrerão, porque sem Cristo a morte nos espera. Mas com Cristo, a vitória está em nossas mãos. A conclusão, ele diz assim: concluímos esta lição afirmando que navegar é preciso. Apesar dos ventos contrários, Deus está conosco. A sua presença e o nosso alento. Precisamos nos desvencilhar, porém, de tudo aquilo que impede o nosso avanço. E aí ele vai falar de Moody, e é muito bom, eu gosto muito dos livros escritos por ele, e é excelente. Ele conta uma história aqui que eu já conheci em parte. Ela é mais detalhada em alguns livros, você pode procurar e ler, mas ela é muito bonita quando ele colocou aqui. Conta a história de dois bêbados, Moody conta a história de dois bêbados que à noite se encaminharam para o local onde tinham amarrado o barco. Embarcaram e começaram a remar. Remaram durante a noite inteira, sempre abismados, porque não chegavam do outro lado da baía. Ao amanhecer, descobriram que não tinham desamarrado o barco. É o que anda fazendo muita gente que se esforça para ir adiante na fé cristã e não consegue, pois estão presos ao mundo e também ao pecado. O mundo e o pecado que nos rodeia são laços que prendem o barco da nossa vida a um porto ao qual nós não pertencemos mais. Porque nós fomos libertos por Cristo para sair dessa vida antiga e para caminhar para a vida nova e tudo que ela nos oferece. Vida nova é mudança de vida, é mudança de entendimento. Não faça como a mulher de Ló, que olhou para trás. Não faça como aquelas pessoas que são saudosistas com o passado, que têm os olhos só para o passado, no passado era melhor, atrás era muito. Sabe, andemos para frente. O barco anda para frente. E o porto que nós vamos chegar, o Senhor está conosco. E para nossa surpresa, quando você chegar no ponto final, Ele estará também de braços abertos te esperando. As tempestades com certeza acontecerão e estão acontecendo agora na sua vida. Mas se o Senhor está no teu barco, é verdade que uma hora essa tempestade vai cessar. Que Deus abençoe o seu dia e mais uma vez eu digo para você, é uma satisfação poder compartilhar mais uma lição de Escola Bíblica Dominical. Fiquem na paz e que Deus abençoe a cada um de vocês. A paz de Cristo a todos.